foi sucedido no seu emprego, alguém ocupou o seu lugar. Você lembra de algumas sucessões inesquecíveis da Bíblia? Você lembra da sucessão do rei Saul pelo rei Davi? Ou de repente você lembra da sucessão do rei Davi pelo seu filho Salomão? Você lembra dessa história? Enfim, debaixo do céu, nesse mundo em que nós vivemos, eu tenho uma certeza na minha vida que todos nós um dia seremos sucedidos. Esse é o assunto que eu quero conversar com você. Eu quero que você pense nessa noite naqueles que estarão te sucedendo e que de forma natural ocupará o lugar que você está hoje. Um dia nós seremos sucedidos nessa igreja. Será os filhos dos teus filhos que estarão aqui na frente, filhos dos filhos de Stephanie e Romário, tocando e cantando aqui na frente. Filhos dos filhos do presbítero Fred, louvando aqui na frente. Talvez alguns de vocês vão sentar aí nesses bancos e vão olhar, olha, na década de 20 eu estava lá. Eu estava pregando, eu estava tocando, eu estava ministrando, e agora eu estou vendo a minha segunda geração, a minha terceira geração, ocupando espaços que um dia eu ocupei. Ou de repente você pode pensar assim: puxa vida, meu filho cresceu, encontrou uma esposa, e eu que era sua mãe, acolhedora, protetora, agora tem outra pessoa. E o seu filho vai olhar para você e vai dizer: mãe, eu te amo, mas eu tenho que ir com a minha esposa. Ela agora é aquela que vai me ajudar, que vai me acolher. É claro que essas pessoas não vão tirar nunca o seu lugar de pai, nunca o seu lugar de mãe, mas você vai dizer assim: poxa, eu vou. Você está preparado para chorar no grande dia do casamento? Eu lembro que havia rios de lágrimas. Eu olhava para minha sogra, eu não entendia nada, ela só chorava, e no final ela virou para mim e falou assim: cuida bem, cuida bem da minha filha. Você já parou para pensar isso? Você está preparado para sucessões naturais da vida? Eu quero trabalhar agora de uma sucessão marcante. Um homem de 120 anos, 40, em que ele olha agora, está chegando o meu fim. A minha jornada está acabando. O Senhor me disse que eu não vou passar esse Jordão, mas que o meu sucessor está aqui. E que esse meu sucessor que vai adiante de mim, ele se chama Josué. Mas antes de eu entrar nesse assunto de sucessão, eu quero te dar um start do culto passado, em que nós trabalhamos o tema a vida ou a morte. Você lembra? E nós vimos no sermão passado que a vida ou a morte é uma chamada ao compromisso. O resumo do sermão passado foi saber, dentro da livre agência ou livre regência, escolher bem, para que você possa ter vida, sucesso, para que você não possa sofrer embaraço. Deixa eu te perguntar, como é que foi sua semana? Você acertou um pouco mais nas suas escolhas? Mas isso foi assunto do domingo passado. Hoje eu quero trabalhar dentro do seguinte tema: Josué. Eu quero abordar dentro desse assunto aqui o nosso resumo de que Deus já determinou todas as coisas. Se você sair daqui nessa noite entendendo que Deus já determinou todas as coisas, você tira dos seus ombros um grande peso.
Deus já determinou o seu ministério ano que vem, meu irmão. Deus já determinou a sua saúde, meu irmão. Deus já sabe de tudo que vai acontecer com você daqui a médio e longo prazo. E também no exato momento, Deus já determinou todas as coisas. Amém? Então isso para nós é maravilhoso. Esse é o nosso resumo nessa noite. Cansado de andar 40 anos pelos desertos, cansado de ditar normas, de ditar a lei, de fazer um longo discurso, cansado de ver um povo de coração duro, de uma igreja difícil. Moisés disse então para aquele povo que estava ali e começa a narrar os últimos atos da sua vida. Ele começa a viver a sequência da sua morte, a sequência da sua transição. E eu gostaria muito que você imaginasse agora Moisés falando essas últimas palavras para aquele povo que estava ali. Nós já estudamos 3 discursos de Moisés. O último chegou no final, no capítulo de número 30. E a partir do capítulo 31 agora, é preparação da morte de Moisés e conclusão do livro. Não esperamos mais nada. Agora o que nós temos pela frente é um relato das características específicas, finais, vivenciais de Moisés, o traço estrutural do tratado expresso. Aqui nós vemos as instruções e as colocações do documento da aliança da lei. É a aliança da lei que nós estamos estudando. Nós também veremos no final a referência à indicação de Josué como cabeça visível da comunidade pactual. É como se eu, como pastor bem idoso, chegasse aqui e apresentasse vocês: ó, esse vai ser meu sucessor. Faltam só 5 anos para eu ficar emérito, jubilar, e fulano vai ser o meu substituto. Felizes são os pastores que conseguem fazer isso. Eu tenho orado a Deus para que Deus possa me dar essa possibilidade de preparar um sucessor na minha jornada ministerial. E talvez você deveria começar a pensar nisso, porque na sua vida as sucessões serão naturais. Um dia você vai ter que orar pela sua nora, pelo seu genro. Um dia você vai ter que orar pela aposentadoria do seu marido. E ele vai chegar em casa, imagine o seu marido que é proativo, ou ele vai chegar em casa e vai dizer assim: bem, acabou, estou aposentado, agora eu vou acordar 10 horas, vou deitar 1 hora da manhã, porque a minha vida acabou. E o homem que está acostumado a trabalhar, tem uma rotina, vai olhar para você e vai entrar no estado de depressão. E se ele não acordar, você vai perder o seu marido, provavelmente, porque ele vai entrar numa dor aguda, porque a vida dele mudou. Um dos sermões que mais me emocionou, Cid, foi um sermão que o reverendo Roberto Brasileiro pregou. Lá na Fiel. Acho que você estava com a gente na Fiel. Você vai lembrar em que ele esperava o dia em que ele chegaria na igreja dele. Eu fiquei imaginando um homem cheio de vigor, nosso presidente do Supremo Conselho, trazendo essa mensagem, e ele falava assim, ele esperava o dia que ele ia chegar na igreja, e ele que estava sempre à frente, ele ia sentar no último banco. No último banco. E ele ia observar todo o procedimento daquele povo. Anos de dedicação. E agora, não era mais ele. Isso é difícil para nós. Você consegue perceber como era difícil para Moisés? Como seria difícil para Moisés? À medida que Josué é apresentado no verso 7, dê uma olhadinha no verso 7, porque disse assim, chamou Moisés a Josué, disse: Josué, vem cá. E disse-lhe na presença de todo Israel, o povo estava todo presente, todos estavam reunidos. E Moisés disse a Josué: ser forte e corajoso. Por quê? Você precisa ser forte e corajoso. Por quê?
Com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Tu os farás herdá-los. À medida que se aproximava a morte de Moisés, ele apresenta uma série de desafios. E dentro desse contexto eu posso ver o primeiro desafio, do versículo 1 ao versículo de número 6. Veja aí rapidamente dentro desse texto. O primeiro desafio de Josué seria o próprio povo. O povo temia Moisés. O povo reconhecia a liderança do Moisés. É aquela velha história que muitas vezes nós, ao substituirmos um pastor numa igreja, nós ouvimos: mas no tempo do reverendo das couve de 1910 era assim. Mas no tempo do pastor fulano era assado. Mas agora é outro pastor. Agora é outro povo. Outro líder. O povo é o mesmo. Mas o desafio de Josué seria o povo. Do versículo 7 ao versículo 8, o próprio Josué passaria por crises. Eu nunca chegarei aos pés de Moisés, que falava com Deus, que o mar vermelho abriu, que teve teofanias marcantes, e que o povo ali aprendeu a ter medo, a temor de Moisés. Eu sou Josué, eu sou um substituto, eu sou um responsável para dar continuidade a essa obra. O próprio Josué lutando com ele mesmo. Você provavelmente, quando substitui alguém, você treme nas bases. Já aconteceu isso com você, de você substituir uma pessoa e você fala: e agora, José? Há uma pedra no meio do caminho. E essa pedra sou eu. Porque eu tenho medo de substituir uma pessoa. Irmãos, 27 anos de ministério, não é fácil substituir uma pessoa. Não é fácil recomeçar. Eu sei que não foi fácil para muitas pessoas que me substituíram já ao longo do meu ministério. Como nunca foi fácil para mim substituir um pastor que saiu de uma igreja. Talvez na cabeça dos mais velhos aqui fica pensando: mas o pastor José pregava dessa forma, o pastor José agia assim. Mas você, agora não tem mais pastor José. É o pastor Luiz André. Às vezes é difícil você ficar no passado, lembrando de alguém. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que o processo aqui de Josué não seria fácil. E outra coisa, ele teria, na semana que vem, no domingo que vem, o bloco de 9 a 13, nós vamos fechar essa crise de Josué, que vai ser os próprios sacerdotes. Lidar com os próprios sacerdotes. Lidar com os presbíteros velhos, com os diáconos velhos, com a liderança velha, com gente cheia de mimimi, cheia de... Moisés não está mais. Moisés morreu. Sucessão. Dessa forma, irmãos, nós podemos perceber que cada relacionamento de Josué aqui traz um aprendizado para a sua vida, para a nossa vida, de como receber um sucessor e ao mesmo tempo ser o quê? Um sucessor. Porque isso é muito natural na tua vida, na minha vida. Josué recebe de Moisés a sua apresentação como sucessor. Veja o versículo de número 1. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel. O versículo literalmente diz: Moisés foi e falou essas palavras, essas coisas em Israel. A Septuaginta é um antigo manuscrito hebraico que interpreta essa frase como uma indicação de que Moisés terminou de falar. A Septuaginta considera essa expressão uma referência daquilo que precede. Assim, os comentaristas se dividem em suas opiniões, e alguns consideram os últimos capítulos como apêndice em ligamento à lei que terminou no capítulo anterior, no capítulo 30. De fato, esta é uma possibilidade e que vai fazer uma transferência da autoridade de Moisés para Josué. Então, terminou tudo, terminou o discurso. Moisés falou assim: vem cá, Josué, vem cá. Eu preciso apresentar você ao povo. Eu estou saindo de cena. Está acabando minha jornada. Vai ser você. Versículo 2: e disse: sou hoje
da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O versículo de número 12 apresenta a idade de Moisés. Você pode observar aqui no 34, vira a página aí, capítulo 34, versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Então isso significa que realmente estava terminando. Estava terminando a lei, estava terminando a sua jornada, estava terminando o seu ministério, estava acabando o seu serviço, estava acabando a sua obra. E ele chama Josué: vem cá, deixa eu te mostrar algo. O fato da vida de Moisés ser mais longa pode ser um recurso literário para indicar, além disso tudo, 3 vezes 4, para você entender a jornada, a vida, a biografia de Moisés. Aos 40 anos, aos 80 anos e aos 120 anos, você tem fatos marcantes da jornada, da maturidade, da atividade de Moisés. O que nós podemos perceber, além de tudo mais, que Yahvé havia proibido de atravessar o Jordão. E aí, como nós estamos recordando, você volte ao capítulo 3 de Deuteronômio, para a gente recordar ao que já ficou lá atrás, muitos anos, muitos meses, né? Nós estamos há 2 anos estudando esse livro. Primeiro momento, quando a gente começou a estudar Deuteronômio, vai lá no capítulo 3, Deuteronômio 3, verso 23 até o 29. Também eu nesse tempo implorei a graça ao Senhor, dizendo, é uma oração de Moisés: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo as tuas grandezas, a tua poderosa mão, porque deu há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os seus poderosos feitos. Rogo que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa do Líbano. Veja o que Deus disse a Moisés. Moisés está voltando a esse momento, Moisés está voltando a história. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me faleis mais nisto. Sobe ao cimo do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com as próprias mãos, porque não passarás esse Jordão. Dê ordens, dá ordens a Josué, anima-o, fortalece-o, porque é ele que passará diante desse povo e o fará prosseguir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Deixa eu falar algo para você. Quando chegar o momento da sua sucessão, não adianta negociar. Você tem que entregar. Não adianta negociar com Deus. Eu tenho visto muita gente negociando. Ah, mas eu quero andar mais um pouquinho. Mas eu quero esquentar mais um pouquinho a minha profissão. Eu não quero aposentar. Ah, mas eu tenho que dominar. Ah, eu quero ficar. Se Deus falou, acabou. Se Deus falou que acabou, acabou. Se Deus falou que você vai ser sucedido, você vai ser sucedido. Não tem como refutar, não tem como lutar contra a palavra com essa predisposição. E aqui nós temos Moisés falando: Deus, eu quero entrar. Deus, eu tirei esse povo. Deus, eu andei 40 anos. Deus, eu aguentei tanta coisa. Deus, esse povo foi difícil, a jornada foi difícil. Eu mereço entrar na terra prometida. E ele disse: não, você não vai entrar. Quem vai entrar? Josué. Ele é o seu sucessor. Versículos 3 a 6 do nosso texto.
Você vê dentro desse bloco de 3 a 6 o líder de Israel que continuaria a ser Iavé. Volte lá para o capítulo 31. O motivo da guerra santa está claramente definido aqui. Na prática, os representantes de Iavé seria Josué. Na conquista da terra prometida, Iavé desapossaria os habitantes, tal como desapossara Seom e Og, à luz dessa promessa e da liderança final para Josué. Olha, Josué, sou eu que vou à sua frente, como fiz com Moisés. Se você está sendo sucedido na sua vida em alguma coisa, saiba que aquele que vai ocupar o seu lugar, se ele for temente ao Senhor, ele vem em nome do Senhor. Se você vai suceder alguém, sabe que você vai ali, quem vai à frente de você? É Yahvé. É essa percepção que eu preciso colocar nessa questão de sucessão na minha vida, que provém de forma natural. Se você foi uma mãe que orou pelo seu filho, se você foi um pai que intercedeu pelo casamento do seu filho, da sua filha, sabe que quem vai à frente daquela relação, daquele casamento, é Yahvé. Não vai ser você, não vai ser o outro cônjuge, mas é o Senhor que está à frente, guardando, amparando, segurando, fortalecendo, porque você dobrou os seus joelhos, porque você clamou ao Senhor. E isso eu tenho que falar para mim em todos os momentos, dentro de um processo de sucessão que é natural na vida do pai, na vida da mãe, na vida do pastor vocacionado, na vida do profissional vocacionado que você é, nas sucessões que vêm na sua vida, quando a sua idade chegar a 80 anos. Eu me preocupo muito com uma citação que está na Bíblia. Eu vou deixar essa para o final, na aplicação prática. Mas você já vai imaginar o que eu vou falar daqui a pouco, quando eu terminar esse sermão. Quando você tiver 80 anos, 90 anos, e na nossa devocional do desafio do discipulado essa semana, quem está lendo Gênesis, percebeu que os homens viviam uma porcentagem de vida, 400, 800, 900 anos, e uma palavrinha após dessas idades, nos chamou a atenção e morreu. Matusalém foi o que mais viveu. E depois da expressão Matusalém, diz, e morreu. Versículos 7 e 8 desse nosso texto, Josué já fora consagrado por Moisés, perante Eleazar, e a congregação para assumir a liderança depois da morte de Moisés, repetindo a promessa da presença divina ao povo. Moisés desafia Josué publicamente a conduzir Israel à terra prometida. O conceito da guerra santa fica bem claro, e a função de Josué dentro desse contexto. Assim, queridos, termina essa etapa dizendo, o Senhor, versículo 8, é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te atemorize. Assim como Deus já determinou todas as coisas, coloque no seu coração, na sua mente, a sucessão é uma grande realidade em nossas vidas. A sucessão é uma grande realidade em nossas vidas. Quando a gente passa pela confissão de fé de Westminster, no capítulo 33, nos leva a um estágio. No capítulo 33, fala-se do assunto do juízo final. E o artigo 1º diz assim, Deus já determinou um dia na qual com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dado o poder e o juízo. Deus já determinou a sucessão natural das coisas. Deus já determinou o último dia de todos, o grande dia. Atos 17:31 diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Somente Cristo tem a chave, o poder, a autoridade de julgar, de estar naquele grande dia como juiz supremo da humanidade, e Ele abrirá os livros. João 5, 22, 27, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento.
Saiba que naquele grande dia, no dia da sucessão, da mutação, da separação dos bodes, das ovelhas, do trigo e do joio, dos crentes, dos descrentes, dos eleitos, dos não eleitos, de você e da grande maioria, Ele, Jesus Cristo, vai estar presente. Ele, Jesus Cristo, vai te chamar. Ele, Jesus Cristo, vai dizer: acabou, acabou. Vira a chave. Nesse dia não somente serão julgados anjos, apóstata, mas igualmente todas as pessoas que tiveram vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, o fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e feitos, e receberão o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal por meio do corpo. Você imagina aquele grande dia, Jesus ressuscitando Moisés, ressuscitando Josué, ressuscitando Paulo, Pedro, ressuscitando os profetas. Imagine alguém aí que você está vendo na sua mente aí. Imagine naquele dia, quem você está pensando? Jesus ressuscitando, e ele falando assim: ah, muito bem, Moisés, você está aqui. Josué, você está aqui. Toma o galardão prometido. Já pensou o Senhor ressuscitando você, meu irmão? Ressuscitando os que estão me ouvindo agora, nesse exato momento, nessa hora, 8 horas e 10 minutos, você está me ouvindo e algo Deus está falando ao seu coração. Deus está te chamando, a sua história está sendo escrita, o livro da vida está sendo preenchido, e Deus vai dizer: ah, você está aqui, toma o seu galardão. Mas uma coisa me chamou a atenção, que naquele grande dia, na determinação de todas as coisas, quando todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, nós teremos que prestar contas. 2 Pedro 2,4 diz: olha, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, o entregou ao abismo de trevas, reservado para os juízos. Se Deus não poupou esses anjos, nós prestaremos contas. Eu quero que você atente agora no que eu estou falando, se está meio disperso. Você prestará conta dos seus pensamentos. Quantas vezes você lutou contra os seus pensamentos, cocheou entre o que é certo e o que é errado? Você vai prestar conta de todos os seus pensamentos. Você vai prestar conta das palavras que você falou, que feriu, que magoou, ou também que colocou para cima, que elogiou, que somente a glória a Deus, que glorificou a Deus. Todas as suas palavras serão prestadas contas, aquelas veladas que ninguém ouviram, que só você mesmo falou para você mesmo, num afã de um nervosismo, num afã de uma crise de loucura. Você falou palavras, e essas palavras serão prestadas contas diante de Jesus, e também de todos os feitos. Você está preparado para isso? Eclesiastes capítulo 12:4: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam obras, quer sejam boas ou quer sejam más. Romanos 2:16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O padrão é o meu evangelho. A minha vida está ou não em harmonia com o evangelho. O grande ápice será quando no juízo final, a prestação de contas vier. Até os nossos pensamentos, palavras e feitos. Também você vai receber o galardão segundo o que tiver feito, de bem ou de mal, por meio do corpo, da vida física. Você já pensou no galardão de Moisés? Como será o galardão de Moisés? Ele não entrou naquela terra. Mas como será o galardão de Moisés? Como será o galardão de Josué, o seu sucessor? Assim como Deus já determinou todas as coisas, a sucessão é uma grande realidade na sua vida, meu irmão. É o que eu estou falando hoje. Um dia você vai ser sucedido. Um dia a sua história será história meramente.
E quando eu olho para essa passagem, eu pergunto a você o que essa passagem te ensinou, o que essa passagem nos ensinou. O Josué recebe de Moisés a sua apresentação como sucessor, e Jesus agora nos apresenta como sucessores dos discípulos, para estar cumprindo a missão, para estar evangelizando, para estar falando das boas novas. Nós somos sucessores dos discípulos do Senhor, dos apóstolos. Você tem feito isso? Você tem cumprido com a sua missão? Você tem cumprido com a sua tarefa? A sucessão na vida é algo que um dia vai acontecer. Somos sucedidos nos mais variados aspectos da nossa existência. Veja, você já pensou que um dia vai ser sucedido nas decisões da sua vida? Tem muita gente que levanta o nariz e diz: eu faço o que eu quero. Eu aqui em casa, quem manda sou eu. Eu lembro de uma pessoa uma vez, numa igreja que eu pastoreei, lá no estado do Rio de Janeiro, que era uma pessoa difícil de se lidar. Era uma pessoa que era mais azeda do que o limão galego. Alguém conhece o limão galego aí? É muito conhecido. Aquela pessoa era azeda, aquela pessoa era difícil. Você ia conversar com ela, ela era ácida. Um dia um diácono, muito jeitosamente, procurou aquela senhora. Daniel, Benedito, segura. Romário, diácono também, segura. E às vezes as pessoas vão azedas. E um diácono em pé lá, o diácono bem em pé, falando: fulana, a senhora esqueceu a sua bolsa aqui. Que esqueci a minha bolsa? Nada, eu deixei a minha bolsa em casa. A bolsa está aqui, toma sua bolsa. Ela pegou a bolsa, deu coçar na cabeça do diácono assim. Ela era tão azeda que aquela dona naquele dia pegou a bolsa, e era dela realmente, ela tinha esquecido que a bolsa tinha ficado ali, literalmente. Eu falei: calma, você é forte, essa bolsada não vai nem doer nada. Canta Aleluia de Handway. Ele saiu bem, mas o final daquela senhora foi triste. Foi triste. A filha não cuidou. Os empregados que ela pagava não teve paciência de estar com aquela senhora. E a alta hora da noite o porteiro me liga: reverendo, essa pessoa é da sua igreja? Sim. Acabou de morrer e não tem ninguém. Morreu solitária, sozinha. Nem os empregados que ela pagava ficaram com ela. Meus queridos irmãos, quando a gente pensa que existem pessoas ácidas que acham que decidem tudo da vida, talvez você pense assim: eu decido a roupa que eu vou. Talvez você pense: eu não gosto dessa comida, eu não como essa comida. Talvez você diz assim: mas eu não vou naquele lugar, porque aquele lugar não é meu lugar predileto. Se você vai ou não vai ficar com o seu patrimônio adquirido por toda uma vida de trabalho duro, você pensa: isso é meu até o fim. Eu quero dizer que tudo que você fez, tudo que você escolhe, tudo que você acha que você pensa que você pode resolver, tenha certeza, um dia até isso, até a sua vontade, pode ser sucedida. O cristão precisa entender que a sucessão é determinada por Deus. E aí eu lembro do apóstolo Pedro, quando ele diz assim: vai haver tempo que você vai querer comer alguma coisa e não vão te dar. Vai haver tempo que você vai querer ir a um lugar, e como você tem deficiência visual, você vai precisar de alguém para te conduzir, e eles não vão te levar. Você já pensou nisso? O cristão precisa entender que a sucessão é determinada por Deus. E o que você deve saber sobre esse tema, em primeiro lugar, não se desesperar diante da sucessão. Quando chegar a hora, procuras a forma normativa e reguladora da Bíblia. Aqui a pergunta não é por que eu tenho que sair, por que me mandaram embora, por que meu ministério acabou, por que minha profissão acabou, meu patrão me mandou embora. Não é por quê, mas você precisa aqui, na realidade, perceber que chegou o final de uma jornada. Acabou, vira a chave. Vira a chave.
É preciso virar essa chave e entregar aquela chave para outra pessoa, dar continuidade à obra que você iniciou. E Moisés velho, com 120 anos, ele pega aquela chave, ele dá para Josué. Josué, ser forte, corajoso. Daqui para frente é você, Josué. Como o cristão deve entender a sucessão? Antes, os cristãos deveriam entender que a sucessão provém de Deus. Então, em primeiro lugar, meu irmão, ore para Deus. Ore a Deus com o coração honesto e cheio do Espírito Santo. Se você está vivendo isso hoje, ore a Deus. Ore a Deus. A oração é o canal pelo qual nós comunicamos com Deus que você está sentindo. Senhor, eu sei que estou sendo sucedido. Alguém chegou, levou minha filha. Alguém chegou, levou meu filho. Alguém entrou, levou. Agora, Senhor, eu estou magoado. Está difícil de entender isso. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que Ele trabalhe no seu coração, que Ele possa através do Espírito Santo, fazer você entender, ter consciência de que sua vida foi construída e sustentada pela palavra de Deus. Enquanto você militou naquela seara, enquanto você militou naquela igreja, enquanto você educou o seu filho, sua filha, enquanto você trabalhou na sua indústria, na sua empresa, enquanto você foi uma pessoa útil, você fez sustentado na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. Terceiro, que você praticou os ensinamentos bíblicos. Quarto, que você manteve um relacionamento contínuo com Deus. Eu trabalho, eu faço a obra, eu sou líder, fui chamado, fui vocacionado para cumprir a vontade de Deus. Então, quando chegar a sucessão, terás consciência de ter cumprido a sua missão. Irmãos, olha para mim. Esse ano foi um ano muito difícil. E foi um ano difícil para a nossa igreja. E foi um ano difícil quando eu fui ali no hospital Bugama. E estava sozinho com a nossa irmã Maria Helena. Eu vivi os últimos momentos, um dos últimos momentos com a irmã Maria Helena. Alguém que você conheceu de perto. Não está longe da nossa memória, não. Que tinha um sorriso aberto. Quando eu cheguei para ela e conversei com ela e disse assim: irmã, confia no Senhor. Entregue a sua dor ao Senhor. Seus filhos são bons meninos, criados, educados. Um estava para o lado de fora chorando. Antes desse dia que eu estava lá no sábado, isso foi no domingo. E eu disse para ela assim, no domingo, só estava eu e ela. Eu disse para ela: seus filhos te amam. E um deles me pediu para agradecer tudo o que a senhora fez por eles. Foi sucedido. Foi sucedido. Você sabe, queridos, que quem deve satisfazer o cumprimento da sucessão é Deus. É Yahvé. Você sabe por que somos sucedidos? Porque precisamos descansar. Acabou, você vai descansar daquela obra. Moisés, acabou, você vai descansar. É obra de Yahvé, é obra do Senhor, e a igreja não parará, o povo não parará, alguém liderará, porque o Filho do Homem está à frente. Olha a citação de Cristo que eu estou fazendo aqui, terça, quarta-feira, venha no estudo bíblico, venha estudar o que significa Filho do Homem. O Filho do Homem vai à sua frente, e quando eu faço essa citação, quarta-feira estávamos aqui estudando citação que Estevão disse. Ele viu o Filho do Homem. Sabe quem vai à frente? Filho do Homem. Toda a sucessão nos faz lembrar que todos nós somos
substituíveis. Eu, se eu fosse você, colocava nesse boletim aí: um dia eu serei substituído. Para você esquecer que existem pessoas que Deus vai colocar no seu lugar. Alguém virá e fará o seu serviço, e fará bem feito. E só restará pequenas lembranças daquilo que um dia você fez. O que você está plantando? O que você está plantando? O que você está fazendo ou deixando de fazer? Então eu termino meu sermão nessa noite focando aspectos fundamentais desse sermão para a minha vida. Se não é para a sua vida, é para a minha vida. O primeiro aspecto fundamental quando eu olho esse sermão, que é a sucessão: não perder tempo. Eu não posso perder tempo. Se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer hoje. Você sabe qual é o problema que existe? É a procrastinação. Amanhã eu faço, chega amanhã eu não faço, depois da manhã eu faço, eu nunca vou fazer. E você está perdendo tempo da sua vida, você está perdendo tempo da sua existência. Não perca tempo. É importante lembrar: sua vocação é algo dado por Deus. Um dia você será sucedido. E terceiro, tenha certeza que tens feito de fazer, está fazendo da melhor forma. Você está fazendo da melhor forma. Segundo princípio fundamental do sermão para mim: saber que Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Qual é o propósito para a sua vida? E dentro desse propósito que Deus tem para a sua vida, Ele já definiu um tempo. A nossa existência é definida. Nosso tempo é curto. Se perguntar a Tiago, ele vai dizer que o tempo é como uma neblina. Uma florzinha que está bonita hoje, o sol esquenta e ela murcha. Então, tudo que vieres, não faça de qualquer forma, faça bem feito, pois a sucessão chegará e Deus é absoluto. Sua função e você, deixa eu colocar bem devagar: sua função e você não são absolutos. Nem Moisés foi absoluto, nem Davi foi absoluto, nem Salomão foi absoluto. Quem é que é absoluto? Deus. Só Deus é absoluto. E o último aspecto, a gente sempre foca na igreja. Na igreja não é diferente. Lutamos para preservar, lutamos para ajudar, lutamos para edificar vidas e famílias. Assim foi na Europa no tempo da Reforma. Assim foi nos Países Baixos, assim foi na América com os puritanos. Mas o mundo hoje geme, porque essas igrejas não existem mais. E o reverendo pregava lá no encontro do CAL, que nós estávamos lá participando: as igrejas estão morrendo, as igrejas estão sendo transformadas em bares, em cassinos. As igrejas não estão existindo no velho mundo. O velho mundo clama por pessoas que vão lá evangelizar. Aqui existe pais, mães, irmãos, que terá a responsabilidade de acolher e ajudar uns aos outros, porque um dia falaremos como o apóstolo Paulo afirmou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando chegar o fim de tudo, quando seu marido morrer e você ficar viúva, fim do casamento. Quando chegar o fim de tudo, é preciso ter consciência que você combateu o bom combate, completou a sua jornada e desenvolveu a fé salvadora. Que o Senhor nos ajude a perseverar firme em seus santos caminhos. Amém?
Que Deus te abençoe nesse processo de sucessão.